Olá, eu sou a Miriam e eu ajudo pessoas a se autoconhecerem e desenvolverem em sua carreira. Servir pessoas para que elas possam ser felizes em seu trabalho é uma das minhas missões, pois um dia eu fui muito infeliz e isso me adoeceu. E eu sei o quanto foi difícil essa fase na minha vida e até hoje eu tenho consequências delas. E por isso me dedico a estudar o comportamento humano, a neurociências e a programação neurolinguística. E hoje nós vamos abordar um dos grandes vilões que atrapalham a nossa vida, a conquista dos nossos objetivos e a razão de muitas pessoas não conseguirem sequer sair das suas zonas de conforto. A autossabotagem. Eu vou te ajudar a entender o que é a autossabotagem, como ela atua como sua inimiga no seu crescimento profissional. O ciclo vicioso da autossabotagem e várias outras questões que eu vou te revelar ao longo desse vídeo. Então vem comigo, pois você irá se surpreender com as verdades, em que eu vou te contar tudo. Então, editor, roda a vinheta e para de se autossabotar, porque eu tô de olho em você. Olá, povo maravilhoso de Deus! Então, primeiramente, precisamos entender. Miriam, o que é autossabotagem? Já é possível ter uma noção do que ela é pela composição da palavra. Auto se refere ao que é feito para si mesmo, enquanto que sabotagem significa boicote. Sendo assim, você vai compreender que é um boicote a você mesmo. Ou seja, é como processos sustentados em crenças internas limitadoras que levam a pessoa a adotar comportamentos repetitivos que são prejudiciais. E tem um padrão nisso, até mesmo no nosso trabalho. É claro que a maioria das pessoas não percebem o que fazem. Preferem acreditar que a insatisfação é apenas fruto de algo externo e por isso, atenção, para de boicotar você e sua carreira. Entenda que autossabotagem e desenvolvimento profissional não combinam. E às vezes essa atitude destrutiva acontece até de forma inconsciente, quando você negligencia uma meta, começa a chegar atrasado, como forma de combate inconscientemente de algo do passado que ainda nos atormenta. E por isso a importância do autoconhecimento e trabalho nas nossas crenças limitantes, pois os comportamentos de negligenciar, de estar irritado com o trabalho, são formas que às vezes é o nosso passado que tem versões mal interpretadas. E isso até mesmo no seu casamento, sabia? A pessoa vê um chefe como um pai severo ou um colega de trabalho como uma irmã competitiva, por exemplo, e acaba confundindo tudo. E é importante entender que nem todas as pessoas gostam do lugar em que estão. Porém, isso não pode determinar a estagnação no seu desenvolvimento. Demonstrar descontentamento ou até mesmo preguiça são componentes que prejudicam o seu crescimento. Então, o que você precisa entender isso, se permitir se autoconhecer e preciso parar de culpar os outros pelos seus resultados negativos. Não existe para pensamento, eu não mereço, eu não posso. A falta de empatia e incompetência deve ser deixada de lado para você prosperar. Nos estudos que eu li para montar esse vídeo para você, teve um ponto em que eu realmente não sabia e que fui analisar e cheguei à conclusão pela minha vida que é real. Não sei se você sabe, mas a autossabotagem na carreira é mais comum entre as mulheres. E sabe por quê? Por causa da nossa vozinha dentro da nossa cabeça mulherada. Naquele pensamento negativo que funciona como um mecanismo de defesa. E isso é real e eu vou te contar como que aconteceu comigo. Eu estava sofrendo em 2008 uma perseguição de um colega de trabalho, onde eu trabalhava, por uma questão dele, que julgava na época que eu, enquanto enfermeira, não podia liderar um médico. Enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Eu estou sentindo uma treta! E se você quiser saber dessa parte da minha carreira, eu conto tudo na mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida, onde eu trabalho técnicas da neurociências e da programação neurolinguísticas para o autoconhecimento e desenvolvimento na carreira com os meus liderados. Inclusive, na descrição desse vídeo tem um link em que você pode se inscrever para saber quando vai acontecer a próxima turma. Bem, então eu estava sendo perseguida e era um trabalho público, no qual ele era efetivo e eu não.
Eu era muito feliz naquele local de trabalho, eu amava, aliás, ainda amo todos da minha equipe, né? Desenvolvi um ótimo trabalho em equipe, né? Só que a perseguição começou e ela começou a me atrapalhar. E aí eu não enxergava a possibilidade de crescimento mais naquele serviço público. E quando, né, muda um governador, por exemplo, tudo muda. Por isso eu resolvi me candidatar a vagas de trabalho em outros locais, pelo site Vagas, e em que eu fui me candidatando e me resistindo. Então eu me candidatava às vagas e que eu cumpria todos os requisitos e desistia na última hora. E sabe por quê? Autocrítica exagerada, procrastinação e medo constante de errar e não ser boa o suficiente para aquela empresa. Isso me fez desistir de várias vagas. E aí passou uns 4 meses, gente, dessa vaga, que eu me auto-sabotei, né? E eu resolvi me candidatar novamente. E quando eu li o estudo que falava das mulheres, né, que elas sabotam mais, eu confirmei isso na minha própria história. Então, mulherada, fica atenta se você não está se auto-sabotando, não está desenvolvendo na sua carreira, está auto-sabotando a sua carreira justamente por essa vozinha aí. E isso, né, você vai procrastinar, você não vai entregar o seu maior potencial. É um fenômeno que acontece com grandes pessoas, está ligado à questão de infância e de criação. Isso tem relação com as nossas crenças limitantes, que somente o autoconhecimento nos permite entender, compreender e agir para ressignificar isso em nossas vidas. E isso é muito comum, pois a gente passa por momentos difíceis na nossa infância e não sabemos lidar com isso. Seja porque achamos que os nossos pais gostavam mais do nosso irmão do que de nós, ou porque não tínhamos muito amigos, ou porque não éramos a pessoa mais bonita ou inteligente da sala. Nesses momentos desafiadores surgem pensamentos negativos que chamamos de sabotadores mentais, que funcionam como um mecanismo de defesa da nossa mente para lidar com essas situações. Eles são inúteis, né, na nossa vida quando se mantém presente na nossa vida adulta, e é mais comum nas mulheres. E por que disso? Porque nós mulheres, gente, temos uma tendência a ser muito exigente, críticas com nós mesmos, características que podem levar à autossabotagem. E isso ocorre principalmente em função da pressão da sociedade para que a mulher tenha determinados comportamentos e siga um padrão considerado ideal. Então a autossabotagem acontece quando fazemos coisas que não vão de encontro ao que gostaríamos de fazer e que pode nos trazer os resultados que buscamos. A autocrítica exagerada, não se sentir competente, a procrastinação, o medo de errar, tentar ser autossuficiente o tempo todo, colocar os outros como prioridade sempre e não saber dizer não, são alguns dos exemplos de autossabotagem muito comum entre nós mulheres. Por isso analisem no seu dia a dia, mulherada, e me conta aqui nos comentários se vocês concordam ou não com esse estudo. Confesso que quando li eu desconfiei. Depois que eu me analisei, percebi o quanto real, eu fiquei chocada. E isso eu falo, viva a sua experiência e se permita se autoconhecer. E é uma coisa importante para a gente identificar, que é o ciclo da autossabotagem. E o que fazer para encerrar isso? Então vamos lá. Você já deve ter entendido, cabecinha linda, que a autossabotagem é um problema. Entretanto, é algo passível de correção. Mas entenda, não de eliminação 100%. Sendo assim, com certas medidas você consegue reajustar os diferentes aspectos da vida e diminuir esse efeito do boicote próprio. E qual é o caminho? Eu já falei, mas vou reforçar. O primeiro passo é desfazer as crenças negativas que te levam à autossabotagem, por autoconhecimento profundo. Então, tolerar a frustração e ser persistente perante as adversidades são aspectos que contribuem para o desenvolvimento do nosso potencial e das habilidades de cada um. Além disso, o autoconhecimento é uma ferramenta capaz de ajudar as pessoas a passar por essa situação. Através dela, será possível ver os acontecimentos de forma mais clara, ou seja, com uma brecha para as melhorias. Estar ciente do seu padrão de repetição é extremamente importante. Eu diria que é o primeiro passo, pois foi assim comigo e com os meus mentorados. Mas o caminho para estancar esse comportamento é ir de encontro ao trauma que está na raiz de tudo. Então, enfrentar essa tristeza do passado e da infância. Por isso que o acompanhamento com um profissional é uma oportunidade para lidar com a autossabotagem, encontrar meios de combater ela. A terapia é capaz de analisar o cerne desse problema e capacita você
nas suas estruturas mentais a enfrentar e contorná-lo. Então vamos entender alguns sentimentos comuns na autossabotagem. O primeiro dele é o sentimento da incapacidade. Todos temos as nossas inseguranças e os pontos de melhoria é identificar que a grande questão é que quando esse sentimento nos paralisa, até em situações que somos sim capazes de realizar algo, mas não nos permitimos nem ao menos tentar. E aí é o problema, você precisa trabalhar e entender quando ele surge e ressignificar. Outra questão é o medo do novo. Se há uma certeza que tudo está em constante mudança e evitar a experimentação de novas atividades, conhecimentos e responsabilidades por medo de não conseguir ou de falhar, cria esse abismo entre o agora e o nosso próximo passo. Na infância nos ensinam erroneamente que errar é ruim, mas pensa um bebê aprendendo a andar. Se ele desistir no primeiro tombo porque errou e se desequilibrou, gente, é um problema que ninguém andaria hoje. Então, aprender a errar, compreenda esse erro rapidamente e aprenda com ele e faça de novo para você desenvolver e crescer na sua carreira. Outro ponto é a autocobrança exacerbada. Manter o foco em entregar o nosso melhor é um hábito saudável e admirável, mas quando o perfeccionismo e a autocobrança são de maneiras extremas, pode tornar tudo difícil e até impossibilitar novas entregas, porque a gente fica esperando tudo perfeito, né? E aí arranja mil desculpas que criamos na nossa cabecinha. E aí o lema é: primeiro faz, depois melhora. Esse é o ponto fundamental a ser adotado para você vencer. Outra questão é a falta de objetivos claros. Quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Quantas vezes já ouvimos essa reflexão sobre Alice no País das Maravilhas? E ela é real. Não estipular essas metas claras na nossa carreira só contribui para sentimentos de estagnação e insatisfação. E por isso que é importante saber desenvolver a carreira dentro da metodologia da melhoria contínua. E é isso que eu ensino. Outro ponto terrível que te joga para as cobras é você se comparar com os outros. Cada um de nós temos uma vivência, uma experiência, habilidades, qualidades e defeitos. Se comparar de maneira negativa prejudica em muito a nossa jornada, sendo que cada trajetória é única. Então entenda isso e para de se comparar, haja no seu presente. Outro sentimento é a terceirização da responsabilidade. Esse é terrível, porque quando terceirizamos a nossa responsabilidade da nossa carreira a outras pessoas, não nos tornamos protagonistas das nossas próprias vidas profissionais. Aprenda e aplique a autorresponsabilidade na sua vida. Procrastinação, outro vilão que faz parte da autossabotagem. A procrastinação é adiar demais decisões, tarefas e tantas outras coisas que são realmente importantes para a nossa carreira e aí pode se tornar um obstáculo. Então entenda que o passado serve para nos ensinar, o futuro para nos direcionar, mas é no presente que você tem que agir. Quem vive de passado vive em depressão, quem vive de futuro vive em ansiedade e deixa de viver o seu presente. E aí, como reverter essa autossabotagem? Reconhecer que os outros sabotadores mentais são como inimigos invisíveis. Se você não enxergar e não conseguir lutar contra eles da melhor maneira possível, né? Você não vai tomar consciência quando esses pensamentos ocorrerem e não se deixar levar por eles. Então invista no seu autoconhecimento e para refletir. Quais são os momentos que esses sabotadores aparecem? Antes de uma reunião importante, onde eles têm te feito pensar se ela vai ser um desastre ou não? Ou no final do expediente de trabalho, te fazem acreditar que será demitida? Mapeie os momentos em que eles acostumam aparecer e colocar lembretes na casa, no seu escritório, para que quando eles aparecerem, você possa rotular por aquilo que eles são, pensamentos sabotadores. Por exemplo, olha só meu sabotador me dizendo que a reunião será um desastre. Eu sei que eu vou dar o meu melhor e é isso que importa. Pequenas ações como essa, feita de forma consciente, te ajuda a minimizar esse efeito da autossabotagem. O autoconhecimento e a consciência são os segredos para isso. A autossabotagem é um processo inconsciente que foi criado por alguma crença interna que gera ações e comportamentos que vão prejudicar o seu progresso. Muitas vezes a nossa própria mente boicota o nosso sucesso.
Por isso, identificar os padrões mentais que bloqueiam o seu desenvolvimento é o primeiro passo para você ser bem-sucedida. O mercado de trabalho é desafiador para quem busca um equilíbrio, entre vida pessoal e profissional, o que pode causar medo de aceitar novas propostas, de trabalhos melhores ou abrir até mesmo o seu próprio negócio. Por medo, você acaba não vivenciando isso. Mas se você chegou até aqui e pode observar alguma característica, de atos sabotadores que faz parte da sua vida, fique tranquila. Isso significa que você está realizando uma autoanálise, sendo este o processo que eu estou te conduzindo para a superação dessas crenças que eu já te falei. E agora permita agir por você e para você. E aí você está pensando, mas como? Então vamos lá. Primeiro ponto, trabalhe na sua autoconfiança. Trabalhar a sua autoconfiança é muito importante, uma vez que a sua habilidade de tomar decisões, fazer escolhas são as questões diárias da sua vida. Inclusive, eu já fiz um vídeo que eu vou deixar para você tomar as decisões, o quanto é difícil. O descuidado com a sua saúde mental e física também são reflexos de autossabotagem. Então, reavaliar os seus pensamentos com otimismo e a criatividade pode ajudar você a se conectar com o seu potencial e as ações desse novo padrão mental que vão estar aí voltado para a sua vida e a sua carreira que você deseja ter. Então, para melhorar a sua autoestima e parar de se autossabotar, é bom refletir que uma boa parte de você sente sobre si mesmo é resultado de um padrão patriarcal imposto e que vai aprisionar muitos profissionais que precisam evitar. Então valorize a sua história e crie novas possibilidades. Se necessário, quebre esses padrões para que a voz não tenha esse reconhecimento e que você tenha em mente que os resultados dependem muito da sua vigilância e autoconfiança e ação. Transição de carreira e autossabotagem, fugir ou lutar. O nosso cérebro é programado para garantir a nossa sobrevivência física e emocional. Isso vem lá dos nossos primórdios, na savana africana, e está na nossa genética. Por isso que quando estamos frente a uma situação que pode ameaçar a nossa integridade, é preciso decidir entre fugir ou lutar, ou seja, correr ou enfrentar o perigo. A gente trata isso da nossa sobrevivência emocional e muitas vezes formadas lá na nossa infância. E a partir dela a gente desenvolve esse padrão da autossabotagem, que pode ameaçar o seu desenvolvimento de todo o nosso potencial e afetar negativamente a sua autoconfiança e comprometer o seu crescimento profissional. Já falei com você isso aqui. E a título de esclarecimento, as crenças que dão origem aos sabotadores mentais são chamadas de disfuncionais, porque surgem a partir de uma interpretação muito particular e distorcida da realidade e da circunstância que você vivenciou. A partir dela, a gente cria padrões automáticos de pensamento que geram emoções e comportamentos negativos que se incorporam ao nosso funcionamento e podem ser ativados constantemente sem que percebamos. São sabotadores. Então, para você não achar que é o único ser no mundo que se autossabota, a grande verdade é que todos os seres humanos se sabotam em alguma medida. O que varia é a intensidade, de forma que esse processo atrapalha o seu progresso na sua vida pessoal e profissional. E aí você deve estar pensando, cabecinha maravilhosa, qual a relação então entre os sabotadores e a transição de carreira? E aqui eu posso te falar. Não somente através do estudo, mas da minha própria vivência e da minha vivência dos meus mentorados. Quando estamos insatisfeitos com o trabalho que desenvolvemos ou com as empresas onde trabalhamos, é importante identificar os motivos que causam essa insatisfação. Como, por exemplo, conflito nos relacionamentos com os colegas ou liderança, atividades de trabalho aquém da sua competência, sensação de incompetência frente à função exercida, falta de possibilidade de crescimento, excesso de trabalho, incongruência dos valores com a cultura da empresa, vontade de assumir novos desafios em outro local, desejo de ter novas experiências com seu plano de carreira, dentre vários outros fatores. Esse movimento se torna natural e saudável quando conseguimos entender a causa do descontentamento nosso, para assumir para si a responsabilidade de lidar com a situação e escolher o caminho que faça sentido para você, conforme os seus objetivos de carreira. Aqui conheça a confusão para muitos profissionais quando estão envolvidos no looping da autossabotagem e começa a surgir muitas dúvidas. E aí são elas: não sei o que quero,
não consigo definir um objetivo, a culpa é dos outros, né? Não vou conseguir migrar para outra área, tenho que me dar por satisfeito por ter um emprego, o mercado de trabalho está muito difícil, não vou conseguir nada. Gente, entenda. Ou não sou competente o suficiente para conseguir uma oportunidade melhor, não tenho experiência para mudar de atividade, não posso decepcionar a minha família, né? A equipe precisa de mim, o meu chefe é muito legal. Isso são mentiras que você vai contando para você mesmo, né? Ou seja, não posso pensar só em mim, preciso pensar também na empresa. E se não der certo? Então, esses são alguns dos principais exemplos que eu já vivi e vivenciei nos meus mentorados, como desculpas em que a gente conta para nós mesmos, por falta de autoconhecimento e da clareza de que está sob o domínio dos sabotadores. A tendência da pessoa é fugir da solução e permanecer na situação atual, porque realmente, né, isso que vai acontecer. Eu mesmo vivenciei isso 3 anos na minha vida, até ter o dia do basta e fazer isso, né, de uma forma organizada. Por que isso acontece? Porque olhar para o problema, gente, não fazer nada, não vai te levar a lugar nenhum. Uma carreira sem propósito é uma carreira sem vida, e a carreira é vida, e é aqui que eu quero te falar. É possível, hoje eu estou aqui falando com você porque me permiti agir e modificar toda a minha história. Se eu fiz isso, gente, eu te garanto que você também consegue. Entenda que tem como lidar positivamente com uma possível transição de carreira. Se permita olhar diretamente para a sua dificuldade no âmbito profissional. Entenda o que está ocorrendo e onde está o foco do problema. Identifique se realmente trata de uma transição de carreira para uma nova área ou uma nova empresa. E caso isso seja positivo, defina os seus objetivos e suas metas profissionais. Desenvolva um plano de ação, foque no desenvolvimento das suas habilidades e tenha atitude para conseguir o que você quer. Se bater o medo de arriscar, entenda esse medo e se prepare com ele e encha-se de coragem, porque só cresce e aprende quem ousa e não tem receio de fracassar, porque fracasso faz parte do seu desenvolvimento e é uma grande oportunidade de viver uma vida plena e bem-sucedida. Miriam, o que fazer se tem muitas dúvidas e insegurança? Sabe o que eu fiz? Eu busquei apoio de profissionais experientes. Fiz mentorias, cursos que me ajudaram no meu autoconhecimento, na identificação do meu padrão de autossabotagem, no planejamento da minha carreira e no desenvolvimento de habilidades para que eu pudesse decidir com clareza, assertividade e segurança os meus próximos caminhos. Através da minha vivência, daquilo que eu vivenciei, eu desenvolvi uma metodologia e por isso que eu criei a mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida, que eu ajudo as pessoas a se autoconhecerem e desenvolverem a sua carreira, porque carreira é vida. Seja qual for a sua decisão final, o importante é lutar e agir por isso. E aproveita agora e curta, compartilhe, comente, ajude o nosso canal a crescer, para que a gente ajude mais pessoas. Essa é a nossa missão aqui. É isso que eu espero de vocês. Vão com tudo, seja e faça a sua diferença. Mande esse vídeo no seu WhatsApp para todos aqueles que vocês amam, justamente para juntos fazermos o nosso mundo um mundo melhor. Vamos com tudo. Até um próximo vídeo.